Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham aqui na Rádio Legislativa FM 96,7, TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.com e YouTube TV Câmara Pouso Alegre. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com o Patrick, falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, a história dele dentro do jiu-jitsu, falar um pouquinho da importância da prática do esporte dentro do jiu-jitsu. Conversar, né? Bater aquele papo que vocês já estão acostumados para falar um pouquinho sobre o esporte. Olá, Patrick, tudo bem? Como vai? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo certo por aqui. Vamos lá começar nosso bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, como ele é importante aí para a população, para a sociedade, né? Maravilha, isso aí. Então, pra gente começar, Patrick, conta pra gente um pouquinho o que te fez entrar no jiu-jitsu, contar um pouquinho da sua trajetória, quando que você começou novo, com 16 anos mais ou menos, né? Conta pra gente um pouquinho a sua história dentro do jiu-jitsu. Beleza. Rafael, a minha história no jiu-jitsu no começo, ela foi bem engraçada, viu? Porque, assim como a maioria da garotada, né? Gosta de jogar futebol, né? Gosta de jogar futebol e jogava até que bem antigamente, né? Mas o futebol você tem que ter uma carreira ali bem no início, né? Tentar entrar na categoria de base com 10, 11, 12 anos. E eu fui começando a ficar velho pro futebol, né? E eu tenho um primo meu, que hoje em dia ele é faixa preta, né? Foi meu primeiro professor. E ele sempre falava pra mim: Patrick, vamos treinar jiu-jitsu comigo? Eu falei: não, ou não. E eu inventava, cada vez eu inventava uma desculpa. Ele morava na esquina da minha casa. Eu pegava minha malinha pra jogar futebol e falava: vamos treinar jiu-jitsu? Falei: pô, Samuel, não vou hoje não. Passava o segundo dia: vamos hoje. Não, eu inventava uma desculpa. Foi chegando o dia que foi acabando as desculpas. E aí teve um dia que eu acabei esquecendo de inventar a minha desculpa diária pra ele. Aí ele falou assim, só que ele foi esperto. Ele falou assim: o que você vai fazer agora? Falei: pô, Samuel, eu tô tranquilo, não vou fazer nada não. Ah, não vai fazer nada? Vamos treinar comigo. Ih, caraca, hoje eu não tenho desculpa. Não deu certo. Falei: tá bom, vai, vamos lá. Aí eu ainda tentei dar desculpa da roupa. Falei: meu, eu tô sem roupa. Não, eu te empresto. Te empresto. Beleza, vamos lá então. E aí foi o primeiro dia que eu treinei jiu-jitsu e desde aquele dia eu nunca mais parei. E não era aqui em Pouso Alegre, em Cambuí, né? Exatamente, não foi em Pouso Alegre, né? Eu morei um tempo em Cambuí, então com 16 anos eu comecei a treinar lá com o Samuel, né? Com meu primo. E meu início ali foi em Cambuí, durou alguns anos. Eu cheguei em Pouso Alegre apenas em 2017, já graduado já. Maravilha. E conta pra gente um pouquinho do seu início de treinamento até chegar aos campeonatos, né? Porque você já disputava campeonatos também, sim. Né? Eu sempre tive esse espírito competitivo, né? Desde o futebol, participava de campeonatos também e pro jiu-jitsu se arrastou, né? Então, quando eu comecei a treinar, percebi que era uma arte marcial incrível, entendeu? Encantadora, é apaixonante. Pra quem não treina, sugiro pelo menos dar a oportunidade de treinar uma vez na vida jiu-jitsu. E desde o começo foi algo assim surreal, né? Comecei a treinar, garotão ainda, não trabalhava, então podia ter uma flexibilidade de treino, podia treinar 2, 3 vezes por dia e aproveitava isso. Então treinava 2, 3 vezes por dia com meu primo, com o Samuel, e com 4, 5 meses de treino já fui me testar. Fui em um campeonato regional, campeonato em São Lourenço, e consegui ainda ficar com o terceiro lugar, né? Mas chegava na academia, aquele gás, né? Aquele pique. Então, era treino de 2 horas, intensos. Fazia treino 1h da tarde, depois fazia um treino às 5 horas e depois a gente encerrava às 8 horas da noite. Então, cada treino durava 2 horas. Eu treinava em média 5, 6 horas por dia. Era um ritmo alto, mas garotão aguenta ainda, né? Aguenta. Então, 16 anos, tá novo ainda. Tava tranquilo, né? Tá forte, como diz, forte pra tomar pancada aí. Forte. E conta pra gente, eu acho que a sua inspiração inicial foi o seu primo. Sim. Né? Porque ele te motivou a entrar, era o seu professor. E conta um pouquinho dessa inspiração inicial, tanto para treinar, tanto para competir. O Samuel, meu primo, ele foi fundamental na minha vida no jiu-jitsu, sabe? Além de ser primo, né, sangue do meu sangue ali, né? Sempre a gente teve uma relação muito boa, crescemos junto, ele é 2 anos apenas mais velho que eu. Mas eu era da parte do futebol, ele do jiu-jitsu, e ele teve grande sucesso na carreira competitiva, né? Ganhou vários campeonatos, inclusive os que eu ganhei, ele ganhou também. E, vamos dizer assim, ele era o orgulho da família, né?
todo mundo falava bem dele, a cidade inteira abraçava ele, era uma pessoa muito carismática, né? Todo mundo gostava dele. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, é aquilo, você quer ser igual ao seu professor. E ainda sendo da sua família, é uma coisa diferenciada, viu? Mais gratificante, vamos dizer assim. Muito. Então, tudo que ele fazia, eu me espelhava nele, entendeu? Tudo. Se ele agia de tal forma, eu queria agir da mesma forma. Se ele treinava tal movimento, eu queria fazer o mesmo movimento. Enfim, tudo. E aí foi quando ele me deu total apoio para ir para as competições. E eu falei, se você estiver do meu lado, vambora, vou junto. Mesmo com medo, a gente vai com medo junto. Sim. E é isso aí. E... fico muito feliz, sinto muita saudade, assim, de treinar junto com ele. Já convidei várias vezes pra ele vir pra cá, né, de Cambuí pra cá. Agora é sua vez de cobrar, né? Agora é minha vez de cobrar ele um pouquinho. Me cobrou tanto já, né? Já puxou tanto minha orelha que agora é minha vez. Maravilha. E disso te deu gatilho para o início da sua carreira como atleta, né? Você tem destaque aí como campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, paulista, mineiro, Exato. Regionais e o título internacional na Argentina. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho dessa fase sua de competidor, de atleta de alto nível, vamos dizer assim. Olha, eu comecei então a disputar campeonatos bem cedo, né? Comecei pelos campeonatos regionais, com 16 anos mesmo, 4, 5 meses de treino eu já comecei a ir pros campeonatos. E eu sempre me cobrei muito. Então, fui pro primeiro campeonato, terceiro colocado. Fica feliz, mas sempre me cobrando, né? Vou voltar, vou treinar mais. E assim foi indo. No final desse ano, eu lembro que desse primeiro ano de experiência no jiu-jitsu, eu lembro que eu tinha disputado 6 campeonatos e tinha ganho 6 medalhas. E eu falei, acho que... Gostei. Acho que vou me aprofundar nisso daqui, né? Vou treinar mais, vou me especializar mais, participar de mais seminários e mais treinos e por aí vai, né? E a vivência de campeonato é muito importante. Então, no segundo ano meu de jiu-jitsu, eu coloquei na minha cabeça que vou ser competidor de jiu-jitsu. Vou tentar, vou dar um jeito aqui. Então, comecei a correr atrás de patrocínio na cidade, lojas, comércios, às vezes algum empresário me ajudavam muito para ir para esses campeonatos e comecei a me arriscar mais em campeonatos mais difíceis, né? Então, em campeonatos regionais tive uma experiência bacana, uma experiência positiva. Comecei a me testar nos campeonatos estaduais, né? Pegava ali São Paulo, nós mesmo aqui de Minas, Rio de Janeiro, para depois pegar algum nacional, né? É complicado, não é fácil, mas é uma experiência muito bacana. Você ali se testar e sair vencedor de uma luta é algo bem gratificante. Você olha lá pra trás e vê toda a sua trajetória, né? E é algo surreal, entendeu? Então eu comecei a me testar nesses campeonatos estaduais, depois nacionais, para começar a entrar na Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, né, que é a nossa Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a CBJJ, para ir para os campeonatos mais difíceis que tem, entendeu? Então, o início ali das minhas competições foram com regionais, me dando bem, fui para os estaduais, consegui me dar bem também, e aí comecei a me lançar nos estaduais, né? Ia para São Paulo, ia para o Rio, ia para BH, e por aí vai, né? E até cheguei fora do Brasil também uma vez. Maravilha. E existe uma história marcante, né? Uma competição de tantas competições que você disputou. Existe uma que te marcou bastante, uma história, não que seja por título, mas uma história, um momento legal da sua carreira ali. Exatamente. Eu acho que você falou tudo agora. Eu acho que não pelo título, né? Porque uma história bem marcante pra mim, eu acho que uma história de superação, foi um campeonato que eu perdi a final. Então, eu acho que esse campeonato é bem marcante pra mim pelo fato de que eu fui disputar o Campeonato Mundial da CBJJI. Foi realizado em São Paulo, no Ibirapuera, né? E eu tinha 18 para 19 anos, né? Tava bem no início ali ainda. Tinha acabado de entrar na categoria adulto, porque com 16 que eu comecei era categoria juvenil. Você ainda pega a molecada de 16 a 17 anos. A categoria adulto vai de 18 a 29 anos. Então já é um pouco mais complicado ali, né? Mas era um campeonato que eu tava vindo treinando muito, né? Pra isso. Samuel, meu primo, o tempo inteiro ali do meu lado, me apoiando. E treinando, partimos pra esse campeonato. Só lutas difíceis, né? Uma guerra atrás da outra.
E em uma dessas guerras, na semifinal, eu estava perdendo de 2-0 a minha luta. E eu olhei pro relógio assim, faltavam coisas de 20 segundos. E eu falei, caraca, cheguei tão perto. Falei, quer saber, não vou desistir agora não, né? Treinei tanto pra isso. E eu acabei entrando uma queda no meu adversário. E nessa queda que eu entrei com tanta vontade, acabei entrando na queda, na hora que eu me projetei ao solo, eu acabei deslocando meu ombro. Aí eu acabei empatando a luta por 2-2. Por decisão do juiz, o juiz deu a vitória pra mim, né? Quando empata o juiz que decide a vitória, quem atacou mais na luta. Acabei me classificando pra final com o ombro deslocado. Aí Samuel, meu professor, fala assim, e aí, você tá como? Falei, cara, não tô aguentando nem erguer o braço. Ele, dá pra lutar? Eu falei assim, dá pra lutar, vamos tentar, ué. O máximo que vai acontecer é o cara me pegar aqui, 3 tapinhas e pronto, a gente volta pra casa, treina mais, se recupera da lesão e vem aqui e bate no cara de novo, entendeu? Ele, vambora então, vamos tentar. E fui lá, comecei a luta, essa luta eu acho que ainda até hoje em dia tem no YouTube, anos atrás, né, mas tem. E comecei a luta, com coisa de 30 segundos, eu não tava realmente conseguindo erguer o braço. Eu falei assim, eu vou tentar dar um sacrifício meu ali. É um golpe que eu preciso pra ver se eu consigo sair com a vitória. Porque realmente tava muito complicado. E foi quando eu dei meu máximo ali, entrei uma chave no braço do meu adversário. Nesse vídeo eu ainda até mostro o braço dele totalmente envergado. E ele não bateu. Ele conseguiu sair da finalização e acabou conseguindo a vitória em cima de mim. Mas é uma luta bem marcante porque é uma história de superação, né? Sim. Você vê todo aquele treino, aquele suor que você deixa na academia, né? Noite sem dormir às vezes, às vezes até preocupado um pouco, tenso, né? Campeonato grande, comer rapidinho, já ir pra academia, depois ter que voltar, tomar banho e volta pra academia de novo, depois tem que conciliar com os estudos na época de juvenil, né? Então, todo esse suor a gente leva pro campeonato e a gente não esquece, né? Então, chega lá na hora, a gente quer dar o nosso 100%, e isso que é importante, né? Sempre você dá o seu 100%. Sim. Se você ganhou ou perdeu, também tem mérito do seu adversário. E faz parte também, eu acho que é bem interessante toda vez a gente bater essa tecla, porque não é só de vitórias que vive o esporte, né? Jamais. E às vezes até a própria derrota te motiva para outras grandes glórias, vamos dizer assim. Com e principalmente no esporte individual, né? Porque o coletivo ainda se você não tá bem naquele dia, tem outro que pode estar bem e pode te ajudar. Mas no individual não adianta, né? Não adianta. É uma coisa que muito jiu-jiteiro fala, isso eu levo até para meus alunos hoje em dia, que no jiu-jitsu não existe derrota. Se você ganhou ali, legal, parabéns, volta pra academia e treina mais. E se você acabou tendo a derrota ali no campeonato, você aprendeu alguma coisa, né? Sim. Então no jiu-jitsu o bacana do jiu-jitsu é isso, ou você ganha ou você aprende. Você nunca pode ali sair desmotivado, derrotado, cabeça baixa. Ou você ganhou ou você aprendeu alguma coisa. E com isso que você aprendeu nessa sua luta, que o adversário saiu com a vitória por mérito dele, volta na academia, treina mais, aperfeiçoa o que tem que aperfeiçoar, corrige o que tem que corrigir e volta e se testa de novo, né? Maravilha. E depois dessa leva de campeonatos como atleta, tudo, teve a transição para professor, né? Explica pra gente essa transição de atleta para professor. O que decidiu? Por que você decidiu ser professor? Bacana. Rafael, isso daí é uma decisão difícil, eu acho que para todo competidor, viu? Para todo competidor. A pessoa ali que tem aquela vontade de se testar, colocar em situação de risco, colocar em situação de desconforto, para conquistar uma medalha, às vezes para conquistar um dinheiro por meio do campeonato, é difícil abandonar. É uma sensação gostosa. A adrenalina do campeonato é uma adrenalina gostosa ali. Assim que acaba a sua luta, você pode estar esgotado. Você fala assim, quando que é o próximo campeonato que eu quero participar? Quero participar de novo, entendeu? Então, a minha ida para professor foi um pouco forçada. Amo ser professor hoje em dia, mas foi um pouco forçada. Eu era ainda vou para alguns campeonatos, né, mas eu era bem mais competidor, né? E já tinha vindo para Pouso Alegre. E o meu professor daqui de Pouso Alegre, o Wagner Rezende, né? Ele que toma conta da nossa turma na Borda da Mata, né? E Borda da Mata, com o crescimento de aluno que ele teve, começou agora Pouso Alegre aqui ficar muito grande só para ele. E ele falou assim, Patrick, o que você acha de você aqui ser meu braço direito? Começar a me ajudar nas aulas,
começar a ser um instrutor, né, ali, para depois virar um professor nosso aqui dentro. Falei, poxa, bacana, Wagner, aquele sonho de adolescente em ter seu time, ter sua academia, tava começando a se realizar, pelo menos para você ser professor dentro de uma academia, né? E eu falei assim, pô, vambora, vamos tentar. Só que aí que vem o baque, né? Por quê? Porque quando você vira professor, é 100% foco no seu aluno. Entendeu? Se você tiver que, talvez, deixar de treinar um pouco para dar atenção pro seu aluno, você tem que fazer isso. Se você tiver um aluno iniciante ali na aula, você tem que ficar atento com ele o tempo inteiro. Um aluno experimental às vezes, ou às vezes um graduado seu que quer participar do campeonato, você tem que puxar ali, né, para ele poder ir bem no campeonato, né? Então, essa transição minha foi um pouquinho forçada porque nós precisávamos de mais um professor aqui na Aliança de Pouso Alegre e eu fui convidado, fiquei muito feliz com o convite, tanto do Wagner Rezende quanto do Ribamar, que é o dono da nossa equipe, da nossa academia, né? Hoje em dia ele mora no Emirados Árabes e fiquei muito contente com o convite deles e aí acabei deixando um pouquinho meu lado competidor para virar um professor. Mas ainda fico muito feliz porque eu consigo levar meus alunos ali para a parte dos campeonatos. E qual que é a diferença ali? Porque você já deve ter levado alguns alunos para campeonatos, né? Sim, bastante. Qual que é a diferença ali de você olhar que você não pode entrar no tatame mesmo? Tatame mesmo, né? Porque às vezes tem uma diferença, a gente não sabe, a gente quer ler. Do tatame ficar ali só observando e motivando o aluno. Essa diferença, conta pra gente um pouquinho. Rafael, é angustiante e eu falo para a maioria dos meus alunos, eu fico muito mais nervoso vendo o meu aluno lutar do que quando eu lutava, né? Quando eu lutava, é aquilo, né, Rafael? Perder, ninguém gosta de perder. Nós estamos lá para ganhar, né? Sim. Com certeza, a participação é importante. A gente, que nem eu falei no começo do nosso bate-papo, você aprende de qualquer forma, mas cá entre nós, a gente quer ir lá para tentar ganhar, correto? E quando você tá lá lutando, você acaba perdendo, o seu professor vai puxar sua orelha, e quando você é o professor, você fala assim, vou ter que voltar lá, treinar mais, eu tenho que me cobrar, né? Sim. Quando o meu aluno tá lutando, a gente fica numa angústia, num nervosismo, que, poxa, eu sei que ele sabe fazer a técnica, que ele tá com força de vontade, mas também tem um cara do outro lado ali, né? Sim. Então, essa parte aí de competidor e professor, ela é bem complicada, porque eu tenho que estar atento em qualquer detalhe, não só do meu aluno. Às vezes alguma coisa que o adversário dele tá praticando na luta, eu tenho que alertar ele. E nisso vai. Grito, claro, com respeito, mas incentivando, Sim. Porque arquibancada, ginásio lotado, todo mundo falando na orelha, o professor do outro cara falando também na orelha. Vira uma coisa de louco lá, mas é muito gostoso. E são mais de 100 alunos aqui em Pouso Alegre, você tem aluno em Borda da Mata, Alfena, Santa Rita, então tá tomando um corpo gigantesco, vamos dizer assim, essa sua, você ensinar o jiu-jitsu, né? Exatamente, Rafael. Aqui é a Aliança Pouso Alegre, né? Ela tem o nosso nome, né? Que é Respect for Jiu-Jitsu, certo? A Respect for Jiu-Jitsu nós temos 4 academias, né? Eu e o Wagner tomamos conta aqui em Pouso Alegre, o Wagner em Borda da Mata, o Vitinho na cidade de Santa Rita e o Max na cidade de Alfenas. Então, cada professor toma conta de sua cidade, né? Aqui em Pouso Alegre nós temos mais ou menos em média 110 alunos, entre adultos e crianças, né? Crianças a partir dos 5 anos. E a proporção que está tomando, ela é bem bacana. Por quê? No ano de 2020, né, que nós tivemos a pandemia, infelizmente muita coisa, se não quebrou, mas abaixou bastante, né? Comércio, empresas, enfim, tudo, né? E a academia não é diferente. Ao contrário, né? Ainda mais uma academia de arte marcial, que você tinha uma luta ali corpo a corpo, então o pessoal ficava com medo, né? E com razão, né? A gente passou por uma situação delicada, então a gente tinha que tomar cuidado. Nossa academia ficou fechada alguns meses, assim como todos deveriam ter ficado, entendeu? E quando voltou, ainda tinha aquele receio da população, às vezes uma galera que não estava mais com receio, mas infelizmente deu uma quebrada financeiramente, também não pôde voltar. Outros tiveram outros rumos da vida, então acabou diminuindo muito a turma. E aí, com um trabalho muito duro que voltou com o Wagner, né, depois da pandemia, depois ele me chamou também, com um trabalho muito duro nosso. Hoje a gente está com 110 alunos praticamente,
e com a meta de aumentar pelo menos aí para 2026 com 150 alunos, viu? Ah, que maravilha. Você vê que é um trabalho bem legal que é feito aqui na Pouso Alegre região, né? Pelo Patrick, pelos seus companheiros, vamos dizer assim, né? De trabalho. E o jiu-jitsu, quão importante, porque a gente falou aí de competição, né? De você como professor na competição. Conta pra gente um pouquinho do trabalho, não só do jiu-jitsu, mas do esporte, na questão do atleta não profissional, né? A palavra amador é um pouco, né? Eu não gosto de falar muito, mas o que não quer competir. O quão importante o praticante é apenas por hobby, né? Exatamente, né? exatamente. Olha, Rafael, assim, não só o jiu-jitsu, né? Qualquer esporte, e como eu sou da área da arte marcial, eu vou falar um pouquinho da arte marcial, né? Eu acho extremamente importante a população treinar alguma arte marcial. Qualquer esporte, sim, mas vamos falar um pouquinho da arte marcial. O cara que ali não quer ser competidor, às vezes ele treina o jiu-jitsu ali como uma válvula de escape, né? Vamos dizer assim, ele às vezes está o dia inteiro ali no serviço dele, cabeça cheia, tem que resolver as coisas pro chefe ou seus superiores, saindo da empresa tem que tomar conta de sua família, ou às vezes sozinho, mas tem que tomar conta em casa, ele tem outras preocupações, né? E o cara que não é competidor, ele utiliza o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial ou qualquer esporte para isso, né? Uma válvula de escape. Eu vou lá na academia, vou colocar o meu kimono, colocar minha faixa, esquecer um pouquinho dos problemas. Esquecer um pouco de tudo. E a arte marcial, ela é mágica por conta disso, né? Você chega lá, todo mundo ali é igual para igual, entendeu? Lá a gente pode ter advogado, pastor, policial, delegado, professor de outra área, entendeu? A gente pode ter de tudo lá, jornalista, tudo. Lá é todo mundo igual para igual. Você vai colocar o seu kimono, respeitar o seu professor e os seus colegas de treino e o que a gente fala, treinar um pouquinho de arte marcial, né? Então essa parte dessa válvula de escape eu acho bem importante. Ajuda muito, assim como já teve vários casos como pessoas que saíram da depressão com arte marcial, né? Saíram das drogas, né? A gente tem que falar sobre isso daí. Então eu acho muito importante, e eu acho mais importante ainda a prática de uma arte marcial por mulher e criança, viu? É isso que eu ia perguntar para você falando a questão de disciplina, respeitar o professor. Eu acho que bem interessante para a criança, na minha opinião, o esporte, a arte marcial em si, para ensinar desde cedo a questão de respeito. Exatamente. Né? E é bem interessante a arte marcial nisso, né? É muito bacana, é muito bacana. Hoje a gente tem uma turma lá de crianças, mais ou menos umas 50 crianças, certo? Dos 5 aos 12, 13 anos ainda treina, né, com a parte do juvenil e kids, né? Depois vai pra turma adulta. E acontece muito dos pais chegarem lá e falando assim, olha, meu filho, ele não para. Eu tento, eu pego, puxo a orelha, mas ele não para. Tô colocando aqui pra ver se ocupa um pouquinho a cabeça dele, sai um pouquinho do celular, aprende um pouquinho mais disciplina, né? E tudo mais, a gente fala, deixa aí com a gente que agora é por nossa conta. E olha, 99,9% da melhora dos alunos, né? Tem uns que já entram lá pra gente que é uma belezinha, já tá tudo certinho. E tem uns que é mais imperativo. Às vezes acaba, né, bagunçando um pouquinho. Mas lá fica eu falo pela minha filha, ela pratica na escola o judô. Muito bacana. Então dá pra perceber, né, a Exatamente. questão de acalmar, ela fez até a troca de faixas. Que bacana. Essa semana, né, semana passada. Então você vê o respeito, a gente foi lá, né, prestigiá-la na questão da troca da faixa, o respeito com o sensei, respeito com o dia a dia, com o professor, Sim. com o pai. E isso é bem interessante, né? Isso é muito interessante, até porque quando todo final de aula, né, que a gente passa para as crianças, nós sempre batemos na tecla. Olha, tá respeitando pai e mãe em casa? Tá tirando nota boa na escola? Tá respeitando o coleguinha na escola? Se não tiver, não vai treinar jiu-jitsu.
Ah, mas eu sou cliente, não vai treinar jiu-jitsu. Tem que aprender, respeitar pai e mãe em casa, ajudar com os deveres de casa, ir bem na escola, porque lá a gente não tá para formar apenas artista marcial, competidor. Estamos para formar cidadãos, entendeu? Eu acho que a grande maioria é isso, A né? grande maioria é isso, é exatamente, Rafael. A grande maioria é por hobby, entendeu? Nós temos o nosso time de competidor sim, mas a grande maioria é por hobby. Um pai que quer ali descansar um pouco, o filho que quer aprender uma arte marcial ali bacana, uma mãe que quer aprender a se defender, né? Uma mulher que quer aprender às vezes a se defender caso aconteça alguma coisa na rua. Então a maioria é por hobby, não é por competição. Isso aqui é legal. E agora pra gente, né, chegando mais pro final do nosso programa, eu queria que você falasse pra gente, pessoal de casa, o que o jiu-jitsu representa na tua vida. Porque pelo que a gente entendeu, foi a sua vida inteira praticamente. Praticamente foi a vida inteira. O que representa como atleta, treinador, o jiu-jitsu na sua vida? Olha, hoje em dia o jiu-jitsu representa tudo na minha vida, né? Porque ela é minha renda, entendeu? A gente tem que pensar por esse lado também. Eu amo treinar, amo dar aula. Mas a gente também tem que pensar na nossa família, Sim, né? É Todos nós temos as nossas obrigações, nossas contas. Então, o jiu-jitsu hoje é minha renda. Então, eu fico extremamente feliz de poder ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer, né? Isso daí é algo maravilhoso, né? Então, desde cedo comecei a treinar com 16 anos. Primeira vez que eu coloquei um kimono ali, já vi que, bom, deixa eu deixar o futebol de lado, deixa eu ir pra essa área aqui que o negócio parece ser interessante. E tive minha experiência como competidor, então é uma vivência muito bacana. Você aprende muita coisa nisso, viu, Rafael? Tem que ter muita resiliência, viu, cara? Muita resiliência, persistir, insistir, porque é gratificante lá na frente. Nada cai de mão beijada assim, nada cai do céu não. Mas quando você chega lá na frente e vê tudo que você passou e que você conquistou com isso, conquistou que eu falo, como você falou, não só com títulos. Sim. Conquistei respeito, amizade, enfim, tudo, isso daí vale muito a pena. Então, pra mim, o jiu-jitsu hoje em dia, ele significa praticamente tudo na minha vida. Não me vejo mais fazendo outra coisa. Nem quero fazer outra coisa, entendeu? Eu me vejo ali, firme na minha equipe ali, a equipe que eu sou eternamente grato, viu? A equipe Aliança, professor Ribamar, professor Wagner, sou muito grato a vocês por me darem a oportunidade de entrar na equipe, primeiramente, depois de poder aprender com vocês e passar o meu conhecimento para os alunos. Então, sou muito grato a vocês, muito grato ao Samuel também por lá atrás ter me colocado no esporte. Senão leva puxão de orelha dentro da família. Dentro da família. Apanha de todo mundo dentro da família. Apanha de dentro da família e dentro também, porque ele, olha, é uma coisa bacana, viu? Mas hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa. Pretendo muito, né? Expandir a Respect for Jiu-Jitsu nossa mais ainda, né? Que nem eu falei, a gente tem a nossa meta para 2026 aí, bater pelo menos 150 alunos e quem sabe futuramente abrir mais filiais aí, às vezes em algum outro bairro da cidade e por aí vai, né? Seria bem bacana. Maravilha, show de bola. Conhecemos um pouco da arte marcial Jiu-Jitsu, né? Um pouquinho da carreira e da vida do Patrick. E, Patrick, quero agradecer você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, amigo. Pela presença aí Prazer, hoje. viu? E esperamos, em outras oportunidades, contar mais um pouquinho da história do Jiu-Jitsu aqui de Pouso Alegre. Com certeza. Ficarei muito feliz aí de estar aqui com vocês de novo, contando outras histórias aí, motivando, né, o pessoal. Deixa um recado aí pro pessoal de Pouso Alegre. Vão praticar algum esporte, seja ele qual for, mas quer fazer uma luta, procure uma pessoa, vá atrás, não seja tímido. O esporte, ele é bacana, a arte marcial, ele é bacana, o jiu-jitsu, que ele consegue controlar você, viu, Rafael? A pessoa que é muito agitada ali, muito imperativa, ou às vezes muito nervoso, brigão, chega lá no jiu-jitsu, ele acaba acalmando. Calma. A pessoa que é muito calma, muito introvertida, né? Muito tímida ali, acaba se soltando. Isso daí é muito bom. Então, a gente forma cidadão ali preparado para tudo nessa vida, né? Então, você que tá assistindo em casa, aconselho vocês a buscarem algum esporte e ficarei muito feliz se vocês me procurarem para ingressar aí no jiu-jitsu. Maravilha. Com certeza vai ser apaixonante. Show de bola. É assim que a gente encerra hoje o Pauta Esportiva e agradecer a presença de vocês aí que nos acompanhou mais uma vez. Até a próxima.